chama campo morfogenético. Quem criou foi um biólogo britânico que chama Rupert Sheldrake. E esses campos mórficos, eles são campos invisíveis que organizam os padrões da natureza. E o que faz esse campo morfogenético? Ele guarda a memória da humanidade. Ele também influencia os comportamentos coletivos. Ele conecta os seres vivos energeticamente. Agora vamos para outra definição aqui, que chama inconsciente coletivo. Foi um conceito criado pelo psiquiatra suíço Carl Jung, que assim, além do seu inconsciente pessoal, suas memórias, seus traumas, tudo que tá ali guardadinho, né, no seu inconsciente, existe um nível que é mais profundo e ele é compartilhado por toda a humanidade, uma espécie de memória psíquica da humanidade toda. E eu vou dar um exemplo aqui pra você. Todo mundo tem a ideia do que é mãe. Alguém fala mãe, a gente já tem uma figura formada na nossa cabeça sobre o que é ser mãe. E assim, e mesmo as culturas diferentes, elas associam mãe como a mesma coisa, como proteção, cuidado, nutrição, né? E você nunca precisou estudar isso, porque você simplesmente sabe o que é mãe, porque isso é o que a mãe representa. E agora outro exemplo, o vilão. O vilão, ele é sempre escuro. Em filmes, em histórias, em todos os lugares que a gente imagina o vilão, ele vem com cores escuras, né? Ele fica na sombra, né? A gente já tem um conceito, uma ideia totalmente formada do que é vilão. E o herói? O herói vem com as cores mais claras, o herói já vem com a capa, com aquela postura de herói. A gente já tem uma ideia completamente formada do que são essas coisas. E assim, e mesmo sem ninguém explicar, a gente associa a luz com bem e a sombra com mal. É como se todos nós nascêssemos com um pacote interno de símbolos e emoções. E esses símbolos são símbolos que a humanidade inteira compartilha. E agora a gente vai pro nosso último terminho aqui pra gente casar todos os três, tá? Chama psicoesfera. É um termo utilizado na espiritualidade. Foi o Allan Kardec que trouxe e aparece em livros psicografados do Chico Xavier. E seria uma espécie de atmosfera emocional da Terra, formada pelos pensamentos e sentimentos e energia das pessoas. A ideia é de que pensamentos positivos fortalecem essa psicosfera e ódio, medo, pensamentos negativos deixam essa psicosfera mais densa. O lugar, ele carrega o emocional das pessoas que passam por ele, das pessoas que vivem nele. E assim, eu trouxe esses três temas para te mostrar como o seu pensamento, o jeito que você reage, o jeito que você conversa, o jeito que você tá vivendo a sua vida, ele impacta o mundo inteiro. São três temas que três pessoas importantes tiveram, né, de ideias, de pensamentos, mas que você vê, tá tudo casado, tá tudo interligado. Então eu acho uma coisa que a gente vem já criando, a gente tinha criado, né, a separatividade. Vou dar um exemplo aqui também. Teve um estudo feito com formigas. As formigas, elas estavam no mesmo pote. E aí o que aconteceu? Um homem pegou o pote e sacudiu o pote. E aí as formigas antes, elas estavam vivendo em harmonia, o pote lá paradinho. Aí um homem veio, sacudiu o pote, as formigas começaram a brigar entre si. Quem que sacudiu? O homem, um externo, né? E aí elas começaram a brigar. E aqui é a mesma coisa. A gente, quero que todo mundo entenda isso da melhor forma possível. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Se a gente pensar a longo prazo, somos todos espíritos, almas, o que você quiser chamar, vivendo essa experiência aqui. Se você se identifica, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou branco, eu sou preto, eu sou indígena, eu sou corintiano, palmeirense, time de futebol, eu sou brasileira, eu sou indiana, eu sou... Cada vez mais você se separa. E isso não é a verdade, porque a verdade é que somos espíritos, somos almas, e almas não tem nenhum desses padrões que foram trazidos pelo ego. Entendeu? Eu torcer por um time X me coloca numa ilusão que minha mente criou, que eu torço por aquele time que foi criado pelo homem, e me separa, se eu torço pro time A, eu não posso torcer pro time B. E esses times, eles vão brigar entre si, certo? Política, a mesma coisa. Se eu gosto de um lado, eu não vou gostar de outro. E o outro que gosta, eu vou lá brigar com ele. Ou não vou brigar, tipo assim, não precisa brigar. Mas se você tem ideias diferentes, você já tá na separatividade. E a separatividade, o que ela é? Igual a formiguinha. A formiguinha, elas começam a brigar. E o que acontece? Te colocam mais motivos pra se sentir separado. Tudo que você acredita ser, você não é. É basicamente isso, porque pensa, a gente
consciência suprema. Vamos colocar assim, a gente é filho da consciência maior. Então, se você é filho da consciência maior, você tem essa consciência dentro de você. Por isso que a gente sabe sim se tá certo ou errado, o que a gente faz é certo e errado, o que não é legal, o que é legal, a gente tem dentro da gente isso. Só se você tiver realmente se for psicopata, realmente alguma coisa mais séria. Mas no seu interior, o mais fundo seu, você sabe o que é certo e o que é errado. Então, você é parte dessa consciência. Entende? Se a gente começa a agir dessa forma, vendo esse nosso potencial e um potencial de amor gigantesco e que a gente tá aqui, é todo mundo igual, a gente começa a querer o bem pro outro, né? A gente não é um bem pro outro, assim, mas a gente começa a se unir, tipo assim, ó, igual eu vou trazer um exemplo aqui pra ver se vocês também conseguem entender um pouco melhor. Onde a gente nasceu, igual aqui eu sou do Brasil, nasci no Brasil. Então, eu carrego todo o karma, basicamente, do meu país, entendeu? É como se fosse uma cebola. Eu tô ali, o espírito aqui, aí eu venho com o meu subconsciente que me colocou um monte de, né, que antes eu não sabia nada disso, então o meu ego, ele me protegeu de alguma forma. Então eu venho com os meus traumas, com os meus problemas. E aí depois vem o da minha ancestralidade, vem da minha família, outra capa da cebola. E aí vem da minha cidade, onde eu moro. E aí vem do meu país. Aí se eu quiser citar aqui do Brasil, eu tenho um karma de que a gente tem, né, que todo mundo conversa, um governo muito corrupto, nunca é bom, né? Basicamente eu acho que o mundo inteiro o governo não é bom. Mas eu tenho que ver em mim o que eu tô precisando pra pagar o karma que eu vim aqui com o meu país, certo? Porque se eu tô num lugar onde o presidente é mal falado por conta de roubos e corrupção, é porque eu tenho alguma coisa em mim que eu preciso curar. Não é no dinheiro pesado, no dinheiro físico, em qualquer coisa que eu tire proveito, em qualquer coisa que eu seja corrupta, não é? É tipo eu fazer alguma coisa minimamente que eu seja que é errado, eu sei que é errado, sabe? Eu passar num semáforo vermelho, tipo, ai, deu rapidinho, tava no amarelo. Aí já não é legal, porque eu sei que eu tenho que parar, né? Eu tenho que ficar esperta quando ele fica amarelo e parar quando ele fica vermelho. Então eu sei, mas eu quero dar uma de espertinha. O brasileiro tem muito isso de ter o jeito malandro, esperto, né? E é um karma que a gente precisa resolver. A gente, pessoa, unidade, sabe? Você, o seu vizinho, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, todo mundo que tá aqui é porque precisa passar por isso, pra aprender alguma coisa. Se a gente até pegar esses lugares mais África, por que né, as pessoas nascem, passam por perrengues diferentes? É porque elas escolheram, né, pra ela limpar o perispírito dela, a alma dela, ela escolheu passar por determinada situação para resolver isso agora. Então, por isso que a ideia desse coletivo, do nosso pensamento coletivo, acho que meio que a gente fica, ai, Terceira Guerra Mundial, ai, o Irã, né, Israel, Estados Unidos, é um lance mais de a gente começar a ter uma consciência a longo prazo, a gente não tem que ficar pensando no agora. É claro que tem que pensar no agora, mas assim, não nessa vida, entendeu? Essa vida desse momento aqui, eu, Lívia, eu estando Lívia, você estando João, você estando Maria, a gente tem que expandir isso e começar a ter uma atitude a nível de espírito mesmo, a nível de alma. Pensa, você passou por toda uma vida, nasceu, você pediu para encarnar, para realizar certas missões, certas coisas que você veio aqui para evoluir como alma, e você tá estacionado acreditando que a vida é basicamente trabalhar, casar, ter filho e fazer churrasco de final de semana, sabe? A gente tem que começar a abrir um pouco mais a nossa consciência pra, tipo, não é só isso, sabe? Não é só isso. Hoje em dia a gente tem provas e provas. Você estuda um pouco de neurociência vai te falar que o que você acredita vira sua realidade. Então, parece que ao mesmo tempo as pessoas levam isso de forma muito superficial porque elas querem se beneficiar si próprias, mas a gente tem que ter em mente que é o coletivo. Sabe aquela frase tipo, o mundo só muda se você muda, seja a diferença que você quer ver no mundo? É bem isso, porque você mudando tipo assim, é aquela. Todo mundo, eu acho muito legal esse exemplo que é o da tocha, né, da vela. Pensa, se você juntar uma chaminha, ela vai acende e vira uma tocha. Então, basicamente é isso, a gente tem que fazer a nossa parte, honrar o que a sua alma te pediu pra fazer, sabe? Por mais que você fale, eu não sei, eu não escuto, eu não sei o que eu vim fazer. Eu acho que assim, copia a consciência maior,
Você fala, você começa a partir a viver, tem que basicamente viver num botão de que eu vou agir corretamente, eu vou pensar corretamente, eu vou tratar o próximo corretamente, porque é basicamente isso que eu acho assim, por mais que não seja clara a sua missão, que eu acho que hoje em dia o povo fala isso de missão, é muito banalizado, tipo, porque você fica, ai, mas eu tenho que saber minha missão, mas como que você vai descobrir, né, assim, do nada? Então eu acho que assim, desencanar um pouco disso de missão e partir do princípio em ser uma pessoa boa, ser uma pessoa fraterna e ser uma pessoa honesta, sincera, sabe, com virtudes de verdade, assim, sabe? Tá dando pra entender, né? Aí se a gente pega, tudo na nossa vida, basicamente, desde que a gente nasceu, foi pra diminuir o nosso poder de consciência suprema, né? De ser realmente nossa potência. E aí você pega a escola, né? Ela pega e te diminui. A sua família, pela falta de conhecimento, eles também fazem isso. A igreja, medo, 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 medo. Você pune, você peca, te diminuiu. Aí, e também te separou, né? Porque vai ter o evangélico, vai ter um mormon, vai ter um cristão, vai ter aquilo, vai ter isso, enquanto é tudo a mesma coisa. E aí, deixa eu ver o que mais. Tudo que você passou, todos os processos na sua vida meio que te deixaram separado, né? E é basicamente o que eu falei antes, sabe? Quanto mais você se apega nessas ilusões do ego, eu sou. A única coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente é mesmo. A gente é uma alma infinita, a gente é filha da consciência suprema, a gente é filha. Jesus é o nosso exemplo, tipo, Jesus é seu irmão mais velho, então se espelha nele, sabe? E até tem uma frase de Jesus falando nele que eu gosto muito, que cabe muito aqui, ó, vou ler pra vocês. Evangelho de Mateus 23, 8, Jesus diz: Mas vós não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Somos irmãos. A gente não pode ficar mais se apegando a aquela pessoa é do partido político X, aquela pessoa é do partido torce pro time Z, sabe? Chega, todas essas construções, essas narrativas que foram feitas por homens não são real, não é o que você de fato é. E a gente tem que se desligar disso. E aqui o Jesus ensina basicamente que ninguém é melhor que o outro, e ninguém sabe mais que o outro, ninguém tem mais poder do que o outro, porque a gente é irmão, né? E tá todo mundo no mesmo nível perante a Deus. Então quando a gente se separa, a gente só causa briga. Pensa em dois irmãos, entende? Quando você fala que um é aquilo, o outro é aquilo, contra aquilo, e aquilo, aos olhos de um pai que ama você incondicionalmente, não vai ter diferença, você não vai fazer menos do que o outro. Então a gente tem que começar a olhar a vida desta forma, porque a gente vai melhorar muito essas coisas de guerra, essas coisas que o povo fala que dá um medo, tudo que dá medo também, a gente pensa, eu tenho alguém me cuidando, é assim, e tá, sabe, eu tenho a minha família cósmica, eu tenho minha equipe espiritual, você não tá sozinho, ninguém tá sozinho. Então, pensa que os seus pensamentos, na neurociência, os seus pensamentos criam a realidade. Então, vamos parar de ser tão negativo, vamos parar de reclamar, vamos parar de ser escasso. Pensa na vida que você quer ter e começa a ser essa pessoa. Pensa, Jesus é meu irmão mais velho. Então pega tudo que ele fez e usa de exemplo de verdade, sabe? Não só na fala, não só pra querer falar pro outro o quanto você é bonzinho, mas nas suas atitudes, né? Então, espero que vocês tenham gostado. E eu realmente peço, nesse vídeo eu peço que vocês compartilhem, porque a gente tem que, mais pessoas têm que ter noção desse nosso pensamento, do poder do nosso coletivo. Então é isso. Muito obrigada.